Bom, pessoal, continuando na nossa explicação, eu vou ensinar a inserir imagem e também a fazer o efeito de texto no nosso arquivo, certo? Então nós vamos vir em arquivo. Na verdade, eu vou começar por inserir imagem, né? Então, inserir imagem, nós vamos carregar. Eu vou vir aqui na minha pasta que está salvo, né? Meus documentos, vou colocar essa imagem e vou inseri-la, certo? Ela veio aqui para o cantinho. Eu vou aumentar um pouquinho a linha 2, que é onde eu vou inserir ela aqui no meu cabeçalho. Vou clicar, segurar e arrastar, colocar ela lá em cima. Ficando onde que eu quero, eu vou pegar na pontinha dela aqui para redimensionar. Vou arrastar lá para cima. Eu quero que ela fique um pouquinho menor. Então eu vou ajustar ela aqui certinho. Pronto. Ficou o tamanho que eu quero aqui, que é o tamanho, quase o tamanho da célula. Eu vou aumentar um pouquinho mais a célula, só para ela ficar do tamanho da célula. Ó. Tá vendo? Deixa ela bem aqui, bem dentro da célula. Tá vendo? Essa célula já está mesclada, tá, gente? Eu já tinha mesclado ela. Só para recapitular, eu vou ensinar como que mescla aqui de novo. A gente vai segurar, arrastar até onde que a gente quer que fique, né, mesclado, e vai clicar em mesclar e centralizar para se tornar uma célula só. Vou voltar com a minha imagem aqui para cima. Quando eu clico sobre a imagem, ele me aparece uma nova guia aqui em cima, né, chamada ferramentas de imagem, perdão. E aqui formatar. Então a gente vai clicar e aqui ele vai me dar alguns efeitos para mim colocar na minha imagem. Que no nosso caso eu não vou usar nenhum, ok? Vou deixar a imagem do jeito que está, porque aqui a gente está com a imagem do mesmo jeito que ela veio, tá? Então eu vou deixar a imagem aqui e vou selecionar essa célula só para colocar uma borda. Vocês podem ver que aqui no cantinho tem uma borda bem fininha. Então eu vou na nossa tabela e vou vir aqui, ó, bordas, a setinha da borda, eu vou aplicar todas as bordas. Aqui vai fazer a borda nos cantos, ok? Pronto, tenho a minha imagem, formatar. Aqui eu consigo alterar o tamanho, tá? Cortar a imagem se necessário, alinhar, girar, avançar e recuar são questões de posições, tá? Dependendo da posição, se tiver uma imagem sobre a outra, aí se avança ou recua uma delas. Bordas da imagem, tem como eu colocar uma borda na imagem, uma cor de borda, não sei se dá pra ver ali. Quando eu seleciono, ele mostra lá como que vai ficar a borda da imagem. E tenho aqui também o efeito de imagem, que é também alguns efeitos de projeção 3D, de sombras, brilhos, reflexos, enfim. São alguns efeitos que a gente pode inserir na imagem e alguns layouts que dá para a gente incorporar nele e transformar a nossa imagem em um layout de Smart Art, que é uma outra coisa que eu vou explicar mais para frente, ok? Então, aqui eu tenho compactar imagens, alterar a imagem, redefinir imagem, são coisas que a gente não vai utilizar por enquanto, e alguns efeitos artísticos, né, que é para mudar a cor da minha imagem ou aplicar algum efeito nela, né, do jeito que eu achar que é necessário, coisa que a gente também não vai fazer, a imagem vai ficar do mesmo jeito. Aqui na cor eu consigo alterar para verde, roxo, alguns efeitos para vocês verem ali. Se por exemplo a nossa tabela fosse roxinha, eu ia colocar ele roxinho para combinar. No caso o meu já está do jeito que eu quero, eu já peguei a vermelhinha, ela já está prontinha, ok? Então selecionar lá de novo, formatar. Aqui eu tenho algumas correções de brilho. E aqui para remover o plano de fundo. Essa imagem tem um fundo branco, né? Então eu poderia remover esse plano de fundo. Só que é uma outra coisa para uma outra aula, só para vocês conhecerem um pouquinho mesmo as ferramentas. Tá? Então, vou voltar lá para lá, deixar do jeitinho que a gente quer, que é bem assim mesmo. E vou agora inserir um Word Art, tá? Que é o efeito do texto que eu falei com vocês que a gente vai escrever aqui. Então, o Word Art está aqui no cantinho. Vai selecionar e a gente vai pegar essa última opção aqui, tá? E vai clicar nela, ela vai trazer o texto aqui para o meio da planilha, a gente vai arrastar
até lá em cima também. Deixa eu alinhadinho aqui, a gente vai escrever o texto que está lá. A gente escreveu aqui controle de vendas. Então, nós vamos voltar aqui e inserir o mesmo título. Controle de vendas. Certo? E lá também está um pouquinho menor. Então, vou selecionar a caixinha. Aqui, quando eu insiro o WordArt, ele também criou uma nova guia chamada Ferramentas de Desenho, com a opção de formatar. Então, eu vou formatar e vou ver a maioria das configurações que eu tenho no outro lado também. Tá? Então, são bem semelhantes as ferramentas. Eu consigo fazer os mesmos efeitos de sombra, reflexo, né? E tem algumas opções de trocar, caso não gostei, não ficou legal, acho que eu vou trocar para esse. Então você pode, mesmo depois que você criar, você pode editar ele da maneira que você achar melhor. Só que como a gente quer só alterar o tamanho, eu vou alterar o tamanho lá na página inicial mesmo. Então vou vir na página inicial e vou diminuindo aqui. Vou colocar 42, eu achei que ficou melhor. Deixar 42, alinhar ele aqui bonitinho. E pronto, tá aí a nossa planilha. Já está ganhando uma carinha bem melhor do que estava antes, certo? Continuando com o nosso exercício, eu só vou mesclar essas duas células que estão aqui, né? Essas que faltavam mesclar com os tópicos, certo? E vou continuar na próxima aula ensinando mais fórmulas aí para a gente fixar alguns exercícios, ok? Então, muito obrigado, até a próxima aula, deixem o seu like, se inscrevam no canal para acompanhar os nossos vídeos e até a próxima aula.